Olá, amigos e amigas, irmãos e irmãs. Diácono Beto, paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o primeiro livro de Reis, o reinado do rei Salomão, que sucedeu seu pai Davi. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3, que vai falar para nós sobre a história de Salomão, o Magnífico, contando como que Salomão pediu para Deus, em vez de riquezas, sabedoria. Para que nosso estudo seja iluminado, peçamos que a Trindade esteja conosco, ela que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Para você que sempre está conosco, deixe o seu comentário, o seu joinha. Para você que está chegando agora, se inscreva, também deixe o joinha e o comentário. E todos compartilhemos com amigos e familiares para que a palavra de Deus chegue a todos. Quando você entra no capítulo 3 de primeiro livro de Reis, você tem a história de Salomão. Primeiramente, temos que falar que toda a história da sucessão de Davi, narrada no segundo livro de Samuel, ela é feita de forma a culminar com Salomão. Salomão, quando ele nasce, já é falado, e ele foi amado por Deus. Mas o texto, como foi escrito depois, já falou assim, ele foi amado por Deus, tudo estava preparado, todo aquele desenrolar que nós vimos de violência, de traição, de busca de poder, culmina com Salomão adotando o poder. Que nos seus primeiros gestos, elimina a concorrência, deixa o terreno limpo, falando assim, não quero ninguém que discorde de mim. E hoje, entre os capítulos 3 e 5, nós vamos perceber que a primeira atitude de Salomão em relação a Deus é pedir sabedoria. E aí Deus fala assim, como não pediste bens, vou te dar sabedoria e bens. E isso vai percorrer o capítulo 3, o 4, que vai falar da sua organização política, e no capítulo 5 nós vamos ter que Salomão amplia o seu poder. E no final nós vamos ter algo muito interessante que culmina novamente com a inteligência de Salomão, mostrando que essa forma de administrar foi Deus quem inspirou, deu sabedoria para Salomão fazer. Mas na verdade, se pegarmos no início do capítulo 3, veremos que Salomão tornou-se genro do faraó, ou seja, ele importou o modelo político do faraó, da onde o povo tinha saído através da liderança de Moisés. Vejamos com mais calma. Se você puder, pegue sua Bíblia, capítulo 3 de primeiro livro de Reis. Começa assim, Salomão tornou-se genro do faraó do Egito. Tomou por esposa a filha de faraó e introduziu na cidade de Davi até que acabasse de construir o seu palácio, o templo de Javé e as muralhas. Aqui três coisas importantes, palácio, templo e muralha em torno de Jerusalém. O povo oferecia sacrifício nos lugares altos, pois até então não tinha sido construída uma casa para o nome de Javé, ou seja, não tinha um templo centralizador de todo o culto. Salomão amou a Javé, comportava-se segundo os preceitos de seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e incenso em lugares altos. Lugares altos era onde se faziam os cultos pagãos, não necessariamente somente os cultos a Javé. Salomão já começou errando ao se casar com uma mulher egípcia, onde ela traz a religião egípcia com 150 divindades. E mais, Salomão trouxe a política egípcia para dentro do povo de Deus, que fugiu do Egito. Aqui nós temos algo muito interessante. Salomão, antes que agora, no versículo 4, que ele vai começar através do seu sonho, pedir inteligência a Deus, nós vamos ver que ele já importa um modelo de política de sucesso, né? A grande nação nesse momento são os egípcios. Do versículo 4 até o versículo 15 nós vamos ter um sonho de Salomão, aonde ele vai pedir para Deus sabedoria. E no versículo 8 a gente vê assim, teu servo se encontra no meio do povo que escolheste, tão numeroso que não se pode contar nem calcular. Dá a teu servo um coração cheio de julgamento para governar o teu povo e para discernir entre o bem e o mal, pois quem poderia governar teu povo que é tão numeroso? Ou seja, ele já tinha montado uma estrutura de governo, importando a forma de governo egípcio. E o texto continua,
Porque foste este o teu pedido, e que já não pediste para ti vida longa, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti discernimento para julgamento, vou fazer como pediste. Dou-te um coração sábio e inteligente, como ninguém teve antes de ti e ninguém terá depois de ti. E também o que não pediste, eu te dou riqueza e glória tais. Aqui nós vamos ter que parar e entender. O texto é escrito depois. Todos os reis têm que ficar famosos por alguma coisa. Davi ficou famoso por causa dos seus salmos e cânticos. Salomão vai ficar famoso por causa da sua sabedoria. E agora, do versículo 16 até o final, e agora, do versículo 16 até o versículo 28, final do terceiro capítulo, nós vamos ter aquele fato onde duas prostitutas chegam disputando uma criança. Não tinha teste de DNA, não tinha nada. E Salomão fala assim, divide no meio. Aí, aqui não é mãe, fala, ótimo. Aqui a mãe fala, não, não, é dela, é dela. Essa é a mãe. Oh, Salomão é sábio. O texto é uma história criada para que Salomão pudesse mostrar a sua sabedoria. Mas a sabedoria de Salomão está não nesses julgamentos, mas na forma com que ele administra o reino, que é o que nós vemos a partir do capítulo 4, aonde vai entrar como que Salomão organizou politicamente, religiosamente, militarmente e a nível de tributos as 12 tribos, 11 em cima e uma embaixo, porque ele fez isso de formas diferentes. A tribo de Judá tinha vantagens que as outras 11 tribos não tinham. Então, nós precisamos entender bem isso daí. Porque, aparentemente, a sabedoria de Salomão é para julgar os eventos do povo. Na prática, a sabedoria que ele usa, e ele é sábio realmente, é para organizar toda a forma de governo. Principalmente o recolhimento de tributos, aonde vai incidir sobre o povo um peso muito grande, já que a máquina administrativa que Salomão monta, conforme veremos no próximo capítulo, é muito, muito grande. Coloca um peso enorme sobre o povo. Mas aí você vai me perguntar, ô diácono, eu não entendo, a gente a vida inteira ouviu falar do sábio Salomão. É verdade ou não é? Que Salomão é sábio, ninguém nega. Porém, ele pede sabedoria para julgar o povo, mas ele coloca a sua sabedoria para explorar o povo. Ele não faz como Deus quis. Tanto que, quando Salomão morre, o reino se divide. As 11 tribos de cima se separam da tribo de baixo. Nós não temos mais a monarquia unida como foi com Saul, Davi e Salomão. Com Roboão, filho de Salomão, já divide, conforme nós vamos ver a partir do capítulo 12. Portanto, nós vamos ver nos capítulos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 a política administrativa de Salomão. No 12, começamos com o cisma político e religioso, aonde as tribos do norte não aguentam mais a exploração de Salomão. Inteligência? Sim, para poder acumular. E ele pediu sabedoria para poder julgar e discernir o que era bom para o povo. Porém, em todos os capítulos que nós vamos ter, a história de Salomão, a partir do capítulo 2, onde ele entra, até o capítulo 11, nós não vamos ver Salomão agindo para o povo. Pelo contrário, nós vamos ver Salomão colocando um jugo muito forte sobre o povo. Inteligência? Sim, mas não para aquilo do qual ele pediu inicialmente. E aí as coisas vão se misturar um pouco. Eu pedi inteligência, Deus me deu isso daqui que eu estou fazendo, é um dom de Deus. Não é bem assim as coisas. No próximo vídeo, nós vamos amadurecer um pouquinho esta ideia da inteligência como dom de Deus. Paz e bem!